Graça e paz da parte do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Um bom dia para você que está me ouvindo, para você que vai assistir este vídeo e que vai emprestar os teus ouvidos para que Deus venha falar. Quero neste dia, nesta manhã, compartilhar com os irmãos o pão vivo que desceu do céu, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no verso 8. E diz assim: depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos e amados em Cristo, você que ainda não conhece, que também é amado por Deus. O texto que nós lemos nos remete a uma conversa que houve no santo lugar, um lugar chamado eternidade, ou a morada do Deus Altíssimo. A palavra do Senhor nos fala a respeito de muita notícia que se deu lá no céu. As pessoas às vezes dizem: a Bíblia foi escrita por homens. Sim, o animal ele não tem raciocínio para escrever, mas foi feito por homens que tiveram comunhão, experiência, que tiveram vidas no altar, buscaram a Deus, se dedicaram a ouvir falar de Deus, que Deus os escolheu para isso. E então, esses homens, eles tiveram acesso dado por Deus a algumas conversas que houve na eternidade e a ordens que Deus deu a cada homem para que hoje a nossa alma fosse alcançada. A palavra do Senhor nos fala a respeito do homem chamado Adão. Foi o primeiro homem que Deus criou. Quero ressaltar aqui que você que não é ainda evangélico, você tem todo o direito de discordar, de não acreditar no que está escrito aqui. Você tem todo o direito de acreditar no Big Bang ou em outra teoria qualquer. Porém, quero só ressaltar: a palavra de Deus diz que ela é digna de toda a aceitação. Ela é a verdade. Então, continuando, o homem foi feito para viver eternamente. Uma dessas conversas que está aqui escrita, que o Senhor deixou para nós saber o que estava escrito, porque jamais o homem natural conseguiria saber o que aconteceu na eternidade. Nós sequer podemos saber o que está atrás desta parede, quanto mais aquilo que está num lugar inalcançável, humanamente falando. Quando Deus ele deseja fazer o homem, a palavra do Senhor diz que na sua trindade, porque Deus ele é o único Deus, mas ele é trino. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus onipotente, pode tudo, onipresente, está presente em todo lugar ao mesmo tempo. E onisciente, só Ele sabe tudo que você está pensando e que todos estão pensando, seja aonde quer que esteja. E então, a palavra do Senhor fala que Deus, ele conversa ali na sua eternidade, na sua trindade. E ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Certamente eu não tenho como me colocar no plural sozinho, aqui do jeito que eu estou, falando comigo, eu não poderia chegar e falar assim: vamos fazer um vídeo hoje estando sozinho. Eu só posso usar o plural quando há duas ou mais. Nós sabemos que Deus ele é trino. Então essa conversa se deu na eternidade e Deus nos fez saber que houve esta conversa na eternidade. E Deus ele coloca o seu plano em ação
E diz a palavra do Senhor que Deus primeiro, antes de fazer o homem, Deus criou um lugar maravilhoso chamado paraíso. E tudo aconteceu segundo a sua palavra. E Deus disse, haja, e houve. Em 6 dias Deus fez o mundo, e no 7º Deus descansou. Mas quando Deus ele faz o homem, a palavra do Senhor diz que ele pega o pó da terra e ele confecciona o homem. Ele põe ali a mão no homem. Ele não mais fala para que o homem exista, mas ele fala, ele apanha o pó da terra, certamente para o homem ser feito do barro. Água teria que ter sido adicionada. Adicionou ali a água e começou a moldar o homem. E ali, o seu DNA, ele começou a passar para aquele homem. E Deus soprou também sobre ele o fôlego da vida. Veio da boca de Deus a vida do homem. E aí o homem, ele é colocado ali no jardim do Éden e eterno, porque ele era a semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus ele é um ser, né, que ele dá o livre-arbítrio à sua criatura. E ali eles tinham o livre-arbítrio, eles poderiam pecar, eles poderiam desobedecer, porém o Senhor tinha deixado para eles uma ordem, que eles não deveriam desobedecer a Deus, comendo do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Não foi maçã, como muita gente fala, tem nada a ver com maçã. O pecado do homem não foi comer uma fruta, porque a fruta Deus deixou aí para que nós comêssemos. O pecado do homem não foi ter relação com a sua esposa, porque Deus falou, crescei e multiplicai-vos. O pecado do homem foi desobedecer a Deus. E assim tem sido. O homem, ele tem padecido por desobedecer, por desconhecer a vontade de Deus e assim desobedecer. E aí o homem começou a contar, a partir do seu pecado, seus dias para a morte. E aí Deus, no seu infinito amor, na sua trindade, ele olha para o mundo e ele diz, não há um justo, nenhum sequer, porque Deus procurava ver se alguém poderia pagar o resgate da alma do homem. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a conversa se dá na eternidade, aonde nós vemos aqui que Isaías ele fala isso. Verdadeiramente, Isaías viveu este momento, mas as coisas, elas são sombra das coisas futuras, das coisas passadas. Então, Isaías ele tinha vivido essa experiência, sim, como profeta, mas ali, profeticamente, estava falando da conversa que Deus teve na sua eternidade, na sua trindade. E aí Deus fala, quem há de ir por nós, já que o homem não pode pagar o preço do seu resgate, da sua alma? Então o Senhor Jesus ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o Senhor diz, quem há de ir por nós? Quem enviarei? Então o Espírito Santo não pôde ir para morrer. Não foi o Espírito Santo que morreu por nós. Não foi Deus que morreu na cruz por nós, mas o seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos ver que essa conversa continua na eternidade. Em Hebreus, a palavra do Senhor diz que Deus fala para Jesus, a qual a nenhum dos seus anjos jamais disse, hoje tu és meu filho, porque hoje eu te gerei. Então o Senhor, ele gerou a Jesus como filho. Jesus, ele era o verbo de Deus, ele era o princípio, ele estava com Deus. Agora o Senhor Jesus, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele era o Cordeiro de Deus. Ele era aquele que quando Adão pecou e fez folha de figueira e não serviu, e o Senhor providenciou pele para eles, mostrando que um animal morreu para dar aquela pele, para cobrir aquele pecado, para cobrir a sua nudez. Não era uma nudez física, porque eles já estavam nus, mas era uma nudez espiritual, era a vergonha, era o pecado, era aquilo que afastava o homem de Deus. Então aquele animal, para ter dado aquela pele, um sangue do animal foi derramado, mostrando que Jesus Cristo, ele viria e morreria na cruz por nós. Então ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê
pereça, mas tenha vida eterna. E então, a palavra do Senhor fala que o Senhor fala assim: a qual a nenhum dos seus anjos jamais disse: hoje tu és meu filho, porque hoje eu te gerei. Desta conversa na eternidade, Deus aceitou a oferta do Senhor Jesus como o Cordeiro que viria para salvar o homem. E então, essa conversa que há na eternidade, ela agora vem para o nosso tempo, aquilo que era do tempo do Cronos, do Cairo, perdão, aquilo que era no tempo do Kairos, que é a eternidade, um tempo que não conta, agora vem para o tempo do Cronos, cronológico, nosso tempo. E então, o Senhor, ele vê a Maria como a serva do Senhor, temente ao Senhor, que ainda não havia não havia tido uma relação com seu marido, mas ela agora é visitada pelo anjo, e o anjo diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e tu darás à luz a um filho. Então ele diz a ela todo o projeto de Deus, e dará o nome dele a Jesus, pois ele veio para salvar a humanidade. E ali, quando o Senhor cobre a Maria com a sua mão e gera pelo Espírito Santo a Jesus Cristo na barriga de Maria, Jesus agora era metade Deus, 100% Deus e 100% homem. E agora o Senhor Jesus, como homem, ele não usurpou ser igual a Deus, mas por amor a você, por amor a mim, ele deixou a sua glória, o resplendor da sua glória, um lugar santo e perfeito, e vem para esta terra para sofrer todas as suas aflições, todas as suas condenações. O pecado que nos traz a paz hoje estava sobre ele. As nossas condenações, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós, que era um povo que andava em trevas, resplandeceu a luz, vimos uma grande luz. Então, o Senhor Jesus, ele se dá. Ele é perseguido, ele é cuspido, ele vive aqui nesta terra e ele faz o bem, só faz o bem, e vem agora trazer diretamente da eternidade para mim e para você a notícia do resumo do amor de Deus, que foi a dar o seu único filho para morrer na cruz por nós. Então ele vem pregar que existe um lugar de descanso para nossas almas, que ele é o resgate, que somente através dele nós podemos alcançar a salvação, pois ele veio, o Verbo vivo, ele se encarnou e habitou entre nós, ou o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E então ele padeceu por nós, ele foi tentado, então ele sabe quais é as nossas fraquezas, nossas fragilidades. E a palavra do Senhor nos diz: filhinhos, não pequeis, porque o pecado nos afasta do Senhor. Porém, está em nosso DNA, porque nós viemos do Adão, está em nosso DNA o pecar. Não que nós vivamos em pecado, nós vivemos buscando a santidade do Senhor em Cristo Jesus, mudando a cada dia, deixando Deus mudar as nossas vidas através do Senhor Jesus, através do sacrifício que Ele fez, da sua vida que Ele se deu. Então agora nós somos transformados por este sangue que foi derramado na cruz do Calvário, por esta oferta do Cordeiro de Deus. Quando João Batista o vê, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque ele se deu. E agora ele vem me dizer, e deixa aqui escrito, e o seu Espírito Santo esclarece a cada dia, revela a cada dia o amor que Deus tem por nós, de nos abençoar, de nos perdoar, de nos justificar, de nos fortalecer, de nos santificar, porque Deus, ele nos amou e ele nos resgatou das trevas. O homem, todo ele pecou, e Deus deu poder, Deus deu poder a todos quanto receberam a Jesus Cristo serem agora chamados filhos de Deus. E como filho de Deus, não estou falando de vigarista, não estou falando de pessoas que usam a palavra para enriquecer
ou para, de alguma forma, tirar algum benefício, para prejudicar alguém. Não, estou falando da palavra de Deus para aqueles que entenderam a salvação. O Senhor, Ele vem dizer, existe um descanso para a tua alma. E diz, eis que hoje eu ponho diante de ti a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida para que viva. O Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ele veio trazer agora diretamente, enviado por Deus, mensageiro de Deus, ele veio trazer as novas de uma eternidade, de um lugar agora que nós não vai ser mais contado. A eternidade, ela não tem começo nem fim. Uma vez que o homem morre, ele passa a estar nesta eternidade. Porém, o homem escolhe aqui, se ele quer passar uma eternidade resgatado pelo Senhor Jesus e crendo nas suas promessas para a salvação da sua alma, ou se ele quer viver segundo a sua vontade. Ele tem esse direito como Adão teve. A palavra do Senhor, ela nos dá o livre-arbítrio. Porém, nós não podemos confundir que Deus nos permite fazer tudo o que nós quisermos com que Deus se agrada daquilo que nós fazemos. Certamente, pouquíssimas coisas, ou quase nenhuma, Deus se agrada que nós façamos humanamente falando. Mas pelo seu Espírito, o Espírito Santo que veio agora fazia parte dele. Deus amou o mundo enviando o seu profeta, enviando o seu filho, e o seu filho fez a parte dele morrendo na cruz, nos falando de uma salvação. E agora o Senhor Jesus, ele envia o seu Espírito Santo para que nós venhamos a saber tudo quanto ele disse. Hoje o Espírito Santo, o mundo não vê. Humanamente você não vai conseguir ver, não vai conseguir ouvir. Mas se você crê na palavra do Senhor, se você crer e buscar e se humilhar diante do Senhor, então o Espírito Santo vai te revelar a Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai te fazer saber tudo quanto ele tem dito. Assim como nós dissemos, tudo quanto o Senhor Deus disse na sua trindade, na eternidade. O Espírito Santo nos fez saber. E nos faz saber, nos faz ter certeza. Não é o pastor que está falando isso comigo, não é o bispo, não é o papa, mas é o próprio Espírito Santo que me revela que isso é verdade. E ninguém me demoverá desse entendimento. Porque aqueles que conhecem, aqueles que entenderam a salvação, eles jamais vão se demover daquilo que está escrito, porque o Espírito Santo está vivo. Jesus Cristo está vivo e o Espírito Santo tem nos revelado, tem falado aos nossos corações e tem elevado as nossas orações até Deus e tem nos dado um ouvido sensível também para ouvir Deus falar. Não vos engane. Da mesma forma que Deus falava antes, Deus fala hoje. Ainda ontem eu ouvi um amigo falando que hoje Deus não fala, que hoje não devemos esperar o milagre de ver pessoas vendo, enxergando, cegos enxergando, aleijados andando, porque ele não conhece este Deus que nós conhecemos. Desta forma, revelada pelo Espírito Santo, porém nós vemos que Deus hoje ele tem verdadeiramente feito cego enxergar fisicamente e espiritualmente. Deus tem feito aleijado andar fisicamente e espiritualmente. Deus tem ressuscitado homens fisicamente e espiritualmente. Porque toda a obra que o Senhor Jesus fez aqui, ele estava mostrando que Deus tinha poder, que Deus tem poder e que em seu nome todas essas coisas seguirão aqueles que creem. Então hoje o Senhor faz o cego que não enxerga, como fez com Paulo. Não enxergava o Senhor Jesus, viu uma grande luz, ficou cego e depois de 3 dias ele começou a enxergar as maravilhas de Deus. Como nós, que antes era cego, outrora era cego pelos nossos delitos e pecado, e o Senhor se revelou a nós, nós cremos, entendemos, o recebemos e o Espírito Santo nos tem feito caminhar. Então, às vezes, alguns com deficiência na caminhada, o Senhor tem restaurado, tem enxergado aquilo que é eterno. Seus olhos não estão mais cegos,
tem podido trabalhar nesta obra. As suas mãos não trabalhavam, mas agora trabalha nessa obra, realiza, leva a preciosa semente. Tem caminhado com o Senhor. Tem entendido que só através do Senhor Jesus nós alcançaremos a salvação, porque Ele foi o único que veio da sua eternidade e que nos amou com amor tão grande que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E Ele disse ali para aqueles homens, quando eles foram buscar, disse: quem buscais? E Jesus disse: eu o sou. E eles caíram por terra. E depois eles se levantaram, Jesus perguntou de novo: a quem buscais? Jesus disse: eu sou, já falei, porque Ele é o eu, o Deus, eu sou. Então o Senhor Jesus disse: a minha vida eu a dou. Não é ninguém que toma a minha vida, eu a dou. Ele se ofertou por nós. Ele se ofertou por você. Ele tinha a adoração dos anjos. Ele tinha a glória, resplendor, um lugar santo e puro. E ele não pensou duas vezes em deixar tudo aquilo para morrer por você, para vir e habitar nesta podre terra, cheio de pessoas com vingança, pessoas com pensamentos ruins, pessoas ruins, mas ele veio e habitou entre nós, sofreu, morreu, se entregou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, andou por 40 dias aproximadamente aqui, seus discípulos vendo, sua igreja primitiva vendo, e ele disse: o mundo não me vereis mais, mas vós me vereis. E nós vemos a Jesus pelo Espírito Santo de Deus. E nós não estamos dizendo de metáfora, nós vemos a Jesus. Nós sentimos a sua presença. Nós temos a certeza que há um repouso para o povo de Deus. Há um repouso para a sua alma. Não só na eternidade, mas aqui também. O Senhor, Ele quer operar na sua vida. Ele quer se revelar a você, para que você saiba as maravilhas que o Senhor tem reservado para ti na eternidade. E só quem pode dizer isso é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Só quem pode dizer daquilo que tem é aquele que vive e reina. Ele disse que nossos pensamentos, eles são terrenos, mas os pensamentos de Deus são altos, são eternos. E Deus, Ele quer nos falar dos seus pensamentos. Quando Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho em vosso favor. São pensamentos de paz e não de guerra, de vida e não de morte. Basta tão somente você estar na posição, buscando, pedindo, clamando, para saber o que o Senhor tem reservado para a sua vida. Então o Senhor vai falar com você. Na eternidade, a palavra do Senhor diz que quando um pecador se converte, a festa de 3 dias no céu. Como nós saberíamos disso se o próprio Deus não nos revelasse? Então, quem nos revela aquilo que está oculto, aquilo que é de bom, aquilo que Deus tem para nós, é o Espírito Santo de Deus. Que você venha a ter essa experiência com o Senhor. E se você já teve, que você volte a ter. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.